Estamos ao vivo, estamos entrando ao vivo neste momento. Estamos ao vivo. Testando. Testando. Estamos ao vivo neste momento. Sejam bem-vindos ao Pauta ao vivo aqui na JuSiap. Vou tirar meu fone para não atrapalhar. Eu desejo a vocês que sejam bem-vindos ao Pauta na JuSiap, ao vivo desta vez. O Pauta inova na pandemia e produz, além de trazer conteúdo ao vivo para você, nosso assinante. E olha, a partir de agora, uma série com entrevistas e debates irá levar até você, nosso assinante, assuntos importantes e de relevância para as pessoas que moram ou têm interesse em JuSiap, tá certo? E agora, infelizmente, nós começamos com uma notícia que não é a que nós desejávamos. Não é isso mesmo? O que aconteceu é que, infelizmente, o JuSiap teve o primeiro caso do novo coronavírus, certo? A Secretaria de Saúde do JuSiap emitiu um comunicado de que o caso foi registrado no último domingo, dia 3 de maio. O paciente infectado, portanto, teve sintomas inicialmente leves, o quadro evoluiu para outros sintomas, mas ele está estável, ou seja, ele apresenta quadro estável e não manifestou nenhum sintoma agravado da doença. O paciente permanece isolado, assim como as pessoas que tiveram contato com ele, tá certo? Eu quero pontuar aqui algumas questões sobre o primeiro caso de Covid-19 no município. São eles, além do jovem, né, ter coletado esse material para a realização de exames em Salvador, algo importante deve permanecer em nós que vivemos essa doença, né? Que enfrentamos essa pandemia em pleno século XXI. A primeira questão é respeito com o paciente, não é? O paciente deve ser respeitado, deve ser tratado com respeito, e nós, a população, devemos buscar informação de qualidade sempre, que preconize sempre o que é verossímil. E o que é verossímil? É aquilo que mais se aproxima do que é fato, do que é verdade. Não é isso mesmo? Não nos cabe julgamento, apenas nos cabe buscar informações cada vez mais apuradas com as autoridades, sempre. Tá certo? E agir, claro, sempre com equilíbrio e coerência, não é? Nós estamos todos passando por uma carga fortíssima de estresse, e o que nos cabe é buscar equilíbrio em um momento difícil que a humanidade, não só nós, JuSiap, mas Bahia, Brasil e mundo, enfrenta uma crise de saúde. E por falar em crise de saúde, nós lidamos aí com algo muito estressante, que é o confinamento social. Mas para quem pensa que é só a JuSiap que lida com esse confinamento e esse distanciamento social, está muito enganado. JuSiap, Bahia, Brasil e a maior parte do mundo lida com essa carga de estresse que mudou a rotina não só dos brasileiros, mas de todas as pessoas do mundo, como nós interagimos, comunicamos e fazemos transações econômicas, certo? Nós iremos realizar uma série de entrevistas com diversos profissionais, pessoas de diferentes perfis, e hoje eu quero trazer uma realidade bastante distante da nossa, mas que não é tão diferente assim. Não é isso mesmo? Eu vou conversar, eu não sei se ela está, eu vou ver se ela está aqui agora ao vivo, vou conversar com alguém de Portugal. Deixa eu colocar o fone para ver se eu tenho comunicação com ela. Um momento. Estou
tentando conectar aqui agora. Está conectando. Oi, Elivieira, você me ouve agora? Agora sim. Boa tarde, Will. Boa tarde, Eli. Aqui no Brasil são exatamente 15:09. Aqui E são, aí? aqui são 19h13. A gente está 4 horas Olha de só, diferença por causa do horário de verão. Normalmente são 3. que ótimo. Pois é, vamos agora conversar sobre os hábitos que não só os brasileiros, mas os portugueses estão adotando, não é? Eu queria saber, eu queria ouvir a sua resposta sobre como está sendo o isolamento social aí em Portugal. Então, a princípio foi um susto para todo mundo, porque começou na Itália, assim, aqui na Europa começou na Itália, as pessoas começaram a se assustar, e assim como no Brasil, que eu percebo, que eu acompanho muito aí, as pessoas não começaram a levar a sério, mas o governo daqui de Portugal tomou medidas extremas, que entrou logo em estado de emergência e fechou todos os cafés, todos os restaurantes, tudo foi fechado. Mas o isolamento social, a princípio, foi muito difícil, não só para os brasileiros que vivem aqui, mas para os portugueses também, porque aqui na Europa em si tem muito gente de terceira idade, tem muito idoso, então a gente sabe como é controlar o idoso. Ele acha que ele é dono de si, ele não está nem aí para nada. Então, assim, a princípio você via quando a gente tinha que sair, porque normalmente era para mercado, para ir no açougue, que aqui chama de talho, Sim. a gente encontrava muito gente de terceira idade sentado, e logo assim, aqui são muitos meses escuros, e a pandemia chegou aqui na primavera, desculpa, os dias são mais claros. Então, uma pessoa aqui, que mora na Europa, que vê um sol, ela quer ir para a rua, ela quer sentar numa praça. Então, foi muito difícil conter esses senhores, para eles entenderem o que estava acontecendo no mundo, na Itália, principalmente que é aqui vizinho, na Espanha logo, que é mais próximo ainda. Quando começaram a acontecer os casos, foram tomadas medidas extremas, do tipo que você não podia sair, a polícia passa toda hora com o carro alertando que é para ir para casa, quando vê idoso sentado em praça, manda, isolaram as praças, isolaram tudo, porque ainda assim eles sentem batente, eles sentam assim na orla, mas a polícia passa, para, manda eles ir embora, eles vão, meio contra a vontade, mas no início foi muito difícil e continua sendo, porque é muito difícil mudar a rotina de uma pessoa jovem, Pois é, imagina uma pessoa que tem mais idade, de uma hora para outra, assim. com certeza. Me fala uma coisa, aí em Portugal, que é a Europa, hoje faz frio ou tá um sol? Ou tá sol, tá quente? Ontem fez um sol de 28 graus aqui, porque eu moro no Porto, o Porto é mais frio, o norte de Portugal costuma ser mais frio. Em Lisboa, deu 30 graus assim, e em Lisboa costuma ser mais quente que aqui, mas ontem fez um sol de Brasil. Hoje já saiu várias reportagens de pessoas que estavam tomando banho de mar, porque eu não sei se vocês sabem aí, mas a gente saiu do estado de emergência no sábado à noite, meia-noite acabou o estado de emergência. Só que entrou o estado, acredito, desculpa, não sei bem, mas foi de calamidade, alguma coisa assim. Exatamente, foi. Dia 3 de maio, Portugal decretou estado de calamidade. As pessoas agora passam a usar máscara nas ruas ou já utilizavam as máscaras? Assim, algumas pessoas já utilizavam antes, com precaução, mas a gente nunca sabe, assim, acho que o coronavírus veio para ensinar muito, e a gente é um mistério, né? Porque algumas pessoas falam que é para usar máscara, outras falam que é para usar máscara quem está infectado. Hoje aqui, como instrumentado de calamidade, a gente usa máscara em ambientes fechados. Tipo, você vai no mercado, hoje é obrigatório, antes não era. Você vai num restaurante, que algumas coisas também estão reabrindo, tipo o salão, ainda não abriu a área de restauração, nem os cafés, então, assim,
Mas hoje, depois do sábado, você percebe que muita gente está usando máscara o tempo inteiro na rua. Eu entendi. Eu queria saber, por curiosidade, para quem nos assiste agora, nós temos um público já aqui conectados com a Jussiap, como anda, né, a fila aliás, como andam as filas de mercado? As pessoas aí na Europa estão tão organizadas a ponto de não haver preocupação na hora de montar a fila ou todo mundo se aglomera sem organização? Não, não, não. Aqui, desde o início, quando entrou no estado de emergência, foi decretado que teria filas, que não poderia entrar todo mundo ao mesmo tempo, e as pessoas respeitam tanto a fila quanto o distanciamento da fila. Então, você vai, às vezes, passando na rua, você vê filas quilométricas, mas que, na verdade, não tem muita gente, é o distanciamento. Então, não tem muito isso de... Eu não sei como está sendo aí em relação a isso no Brasil, mas aqui não. Aqui eles respeitam muito bem isso, até porque não é mais cultural deles acatar regras, entendeu? Concordo com você. Olha, eu posso te falar com propriedade que aqui em Jussiape, na Bahia e boa parte do Brasil, as pessoas não estão acatando as regras aí, digamos que emitidas, decretadas pelas autoridades públicas e pelas autoridades de saúde. Onde eu estou agora, que é Jussiape, as pessoas se aglomeram, sejam em mercados, não todos, claro, mas é possível ver pessoas aglomerando em filas de mercado, não respeitando o distanciamento social. Por exemplo, há sempre tumulto nas filas das lotéricas. E um caso, por exemplo, é aqui em Jussiape, onde as pessoas não estão respeitando ele. E isso pode ocasionar, sim, uma contaminação, né? Uma suposta contaminação pelo novo coronavírus, já que elas não respeitam esse distanciamento de pelo menos 2 metros, né? Mas agora eu queria falar algo que está atrelado ao confinamento, ao isolamento social. Como é que as pessoas da Europa lidam com esse confinamento, né? Porque depressão, ansiedade, angústia, tudo isso está atrelado ao novo modo de vida e como as pessoas têm lidado com a pandemia. As pessoas saem para ir a parques, por exemplo, se encontram com namorados ou vão a algum lugar distinto. Como está a realidade em Portugal ou, se você souber, na Europa, de modo geral? Assim, aqui em Portugal, os parques estão na Europa em si, porque eu tenho uma amiga que mora em Milão e a outra que mora em Barcelona. Lá eles estavam mais rígidos do que aqui, porque, como a minha amiga uma vez comentou comigo, lá em Barcelona, na minha casa tem uma varanda. E ela disse que lá em Barcelona, nem na varanda você poderia chegar, porque senão você era multado e você paga por isso. Entendi. Pode continuar a falar, eu te pergunto depois. Aqui a gente ainda pode chegar na varanda, que tipo, eu tenho um cachorro aqui que eu adotei, eu posso passear com meu cachorro, mas assim, eu vou, passeio, mas eu volto ao mesmo tempo, eu não tenho contato com ninguém, assim, e se eu encontrar alguém na rua, o distanciamento assim, é nítido, porque até as pessoas mesmo estão com medo. Aqui você passa na rua, as pessoas, porque as ruas, as calçadas daqui, algumas são muito estreitas, então você tem que passar colado com as pessoas. Então, quando você passa, às vezes é muito engraçado, porque a pessoa vira a cara assim para você e passa, tipo... E o importante é as pessoas se respeitam, não é mesmo? Não, se respeita, tipo, logo quando aconteceu, eu tenho alguns amigos portugueses, e eles aprenderam muito, assim, que brasileiro gosta de abraçar, que gosta de aquela coisa. E eu encontrei com uma colega, e ela me olhou, tipo, a cara dela era de medo, tipo, eu disse assim, ela, não pode se tocar, né? Eu falei, não, eu sei e tal, tipo assim, você é brasileira, você vai me abraçar, vai me apertar, não, eu já sabia, então a gente acaba respeitando muito. Aprende a respeitar esse novo distanciamento, né? Exato, enquanto a depressão, aqui na Europa em si é muito o caso de depressão normal, porque você começa a entender, quando você mora aqui, o porquê da depressão, porque são muitos dias escuros,
Então, a gente aprende a entender que o Brasil, com todo o sol, é maravilhoso, por isso que as pessoas são mais alegres e tudo. Então, Concordo com você. a preocupação também é por isso, entendeu? Pela, porque já tem os dias escuros e ainda tem o confinamento. As pessoas não vão ao parque, como você perguntou, porque os parques estão todos isolados. Você não pode ir. E, inclusive, eu esqueci de te dizer que aqui, quem for pego sem máscara em ambiente fechado leva multa. Olha, ele só uma informação complementar. A partir de hoje, né, segunda-feira, na Bahia passa a ser, portanto, obrigatório o uso de máscaras em municípios onde há registro do novo coronavírus. Só para quem acabou de se conectar, de ligar aí o nosso canal, em nosso canal, né? Nós estamos debatendo aqui sobre a pandemia, né? Os efeitos da pandemia do novo coronavírus, não apenas em Jussiape, mas Bahia, Brasil e até no mundo. Eu tenho como convidada a minha entrevistada, Eli Vieira, que fala diretamente de Portugal, tá certo? E se você quer ficar mais informado, se junte a nós. Vamos falar sobre, inclusive, voltar a falar sobre o primeiro caso de coronavírus em Jussiape e outras providências que o município tem tomadas, né, para combater a disseminação do vírus. Eli, uma nova pergunta para você. E você, mas você, o que você tem feito para lidar com esse confinamento? Você é brasileira, gosta de turma, de galera, de sol, né? Tem aquele calor brasileiro. O que você tem feito aí na Europa? Nossa, tá comendo muito, claro. Tipo, a gente, como eu moro com mais duas pessoas aqui, então a gente assiste Netflix o tempo todo, come, fico muito no Instagram, em rede social, porque assim, a gente joga, Uno, a gente inventa alguma coisa para não ficar muito naquela coisa de sair. Sair. E eu acho que muita gente está fazendo assim, porque você não vê adolescente na rua, você não vê as pessoas se encontrando. Aqui mesmo teve um dia que é o dia, aqui comemora o dia da ditadura, tipo o dia da liberdade que eles chamam. E eles são Contra a muito. ditadura. Que foi a liberdade que acabou com a ditadura. 48 anos sem ditadura, enfim. E eles são muito patriotas, então, assim, você percebe muito que eles estão respeitando, porque aqui o pessoal é muito católico. Aí na Sexta-feira Santa, que tem aquelas coisas de Domingo de Ramos, essas coisas todas, você não via não vê aquela caminhada. Tem uma festa aqui que é São Pedro, que chama Noite Branca. Acontece no São Pedro a Noite Branca. Já foi cancelada, que é uma das festas mais importantes, até mais do que o Réveillon aqui. Já foi cancelada. E nesse dia que aconteceu o Dia da Liberdade, eu estava aqui, eu fui na minha varanda, tinha um vizinho, ele colocou a bandeira de Portugal na porta dele, o outro vizinho de frente estava na porta dele, eles ligaram o som, cantaram o hino, bateram palma e entraram para casa. Então, assim, cada um na sua porta. Ninguém se encostou em ninguém, mas na época que estavam aplaudindo, o pessoal da medicina, às 10 horas da noite aqui, eles saíam na porta deles, batiam palma, comemoravam, mas cada um na sua porta, não tem essa coisa. E eu acho que no Brasil isso é muito mais difícil, porque como você acabou de falar, a gente tem aquele calor humano, aquela coisa de abraçar, de tocar. Eles aqui não têm muito isso. Então, para eles, é uma coisa meio que comum. O que incomoda muito eles é que eles têm costumes de ir toda tarde num café, sentar, tomar café, conversar com os amigos, mas essa coisa do toque mesmo, acho que para eles não está muito, não. Mas para a gente que é brasileiro, quando encontra outro brasileiro, a sensação é que a gente quer abraçar e não pode. É verdade. Me fala como está o acesso aí ao álcool em gel. Aqui em Jussiape, a prefeitura começou a distribuir nesta segunda-feira máscaras, né? Máscaras de proteção contra o vírus. Aí na sua cidade, é Porto, não é isso mesmo? Eu moro na cidade do Porto, eu moro na Póvoa de Varzim, é uma cidade tipo Jussiape, é pequena. Uma cidade pequena. Aí na sua cidade, onde você mora,
quais foram as providências que o governo, né, que a prefeitura, não sei se é prefeitura aí, Chama de Câmara. Aqui chama Câmara. como a Câmara tem lidado com a pandemia, aqui em Jussiá, pelo menos, o governo restringiu, né, o que nós chamamos de abertura comercial, apesar de alguns empreendimentos lidarem com a pandemia de forma sistematizada. Aqui, nesta segunda-feira, começou a distribuição de máscaras. E aí, o que tem feito o governo de Portugal? Pelo menos na sua cidade. Então, no início, o álcool em gel foi lá para cima, porque você não achava nos mercados. Então, você estava comprando um álcool em gel de 500 ml por 19 euros, por 27 euros. Então, isso no chinês, tá? É até impressionante Sim. que no chinês estava vendendo, só que aí agora os mercados, que também eles não estavam preparados para essa demanda de álcool, de tudo. E o município onde eu moro, eu moro numa rua que faz fronteira com outro município. Então, assim, Sim. nos feriados, todos os municípios, quem era daqui, da Póvoa de Varzim, não ia em Vila do Conde, você não vai, porque fecha a fronteira, você não passa. Normalmente, no dia comum, você até consegue passar, mas em feriado, no feriado da Páscoa, por exemplo, que é uma época de muita rotatividade, eles fecham a fronteira. O feriado agora também no dia 1º eles fecharam. Aí quem é de Vila do Conde, você tem que mostrar e comprovar que você mora lá, ou dar uma justificativa muito bem dada para ele passar. E hoje eu li uma reportagem que o governo não vai dar máscara, mas ele vai colocar máscaras à venda, álcool em gel. A luva eles falam que não é necessário, mas a máscara e o álcool em gel eles vão colocar com IVA zero. O IVA é o imposto que se paga aqui para as coisas que você compra. Então, não vai ter IVA, no caso, não vai ter imposto em nada que a gente comprar em relação à máscara e a álcool em gel. Portugal foi bem elogiado, né, no cenário internacional, inclusive pela imprensa e grandes jornais de circulação internacional que soube se proteger da pandemia. O Brasil está entre os países mais criticados. O que, na sua opinião, Portugal fez, né, para lidar com a pandemia que ganhou destaque no cenário internacional? Eu acredito que, assim, a Itália foi um espelho para a gente aqui na Europa, né? Então, Do quando que não começou. seguir, né? De como não seguir. Então, do que não fazer para Exato. acontecer tudo o que aconteceu. Então, primeira medida, fechou fronteira. Porque aqui faz fronteira com França, com Espanha. A França é mais para cima, mas mais com a Espanha. Então, quando chegou na Espanha, a fronteira já estava fechada. Então, já cortou. Então, ele começou a tomar medidas aqui dentro. No porto, todos os lugares decretou estado de emergência, então fechou tudo. Você não tinha acesso a restaurante, a café, como no Brasil eu percebo que muita gente vai para restaurante, essa coisa assim, se você tiver na sua casa e tiver fazendo aglomeração e alguém ligar, a polícia chegar, bota você para ir para casa, entendeu? Ele tem o direito de entrar na sua casa. Então, aqui tomou medidas extremas, que na época todo mundo achou um absurdo, mas que valeu muito a pena para que Portugal diminuísse muito os casos em relação aos outros países. Entendi. Só para quem acabou de se conectar agora, a Jussiap, nós estamos debatendo os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus em Jussiap, Bahia e mundo, tá certo? Voltando aqui à notícia, Jussiap registrou no último domingo 3 o primeiro caso confirmado de Covid-19. Trata-se de um paciente que chegou de São Paulo, considerado o epicentro da pandemia do Covid-19 no Brasil, mas não apresentou sintomas agravados da doença. Ele permanece isolado e todas as pessoas que tiveram contato com ele são monitoradas por autoridades. O que eu gosto, de preconizar é que as pessoas que foram contaminadas, estão contaminadas, né, pelo vírus, merecem respeito.
respeito da população, porque muitas vezes as pessoas acabam julgando as pessoas que estão contaminadas, não é isso mesmo? E eu acredito que elas são vítimas, né, do vírus. Ninguém quer se contaminar, muito pelo contrário. E como ele mesmo disse, ele fez um desabafo por meio de áudios. Ele tomou todas as medidas de segurança, né, são as medidas cautelares, medidas protetivas contra o vírus. Mas todos nós estamos imunes de repente, por outra pessoa, ou então pelo próprio ar, contrair esse vírus, né? É uma doença nova, ninguém sabe ao certo como ela vai se comportar na humanidade. É provável que a maior parcela da população mundial vá contrair o vírus e, portanto, o que nos cabe neste momento é se informar, é mantermos atualizados, informados, mas com informação de qualidade. Evitar fake news. Se tiver dúvidas, procure autoridades, mas não subjuguem as pessoas, principalmente as pessoas que estão infectadas. O que elas merecem, não só elas, mas as suas famílias, é solidariedade e compreensão. As pessoas não têm respeitado, muitas vezes, a condição das pessoas infectadas. A pessoa infectada em Jussiape é meu amigo, eu posso dizer, é meu amigo. E olha, grande abraço para você. A minha solidariedade e de todas as pessoas da minha família para você, conte comigo sempre, tá certo? E em breve nós vamos, sim, quando acabar essa pandemia, quando for permitido a aglomeração de pessoas, espero que não demore, eu vou te dar um grande abraço, tá certo? As pessoas têm manifestado preconceito aí em Portugal de pessoas infectadas? Não, primeiro porque a gente nem tem contato com essas pessoas. E aqui é porque o Brasil ainda não tomou ciência do que realmente é a pandemia, do que realmente é o coronavírus, das consequências que isso vem causando. É tudo Ainda muito não novo, né? é muito novo, mas o brasileiro ele não teme. Aqui as pessoas são, os brasileiros eu acredito são meio destemidos também pela, assim, tem aquela, eu não sei explicar muito bem, mas eu vou te dizer aqui. Aqui o que é que acontece? Quando você é contaminado, você é diagnosticada, vem uma pessoa na sua casa, todo parecendo com aqueles equipamentos, parecendo que da De NASA. filme hollywoodiano. De filme, exato. Vem na sua casa, te pega, isola a sua família, leva você para fazer o teste, e a partir desse momento, se você estiver contaminado, você não vê mais ninguém, você não tem mais contato com ninguém. Muitas pessoas morreram e não se despediram da sua família. Muitas pessoas, tanto que um médico, não sei onde foi, pegou tablets para que as pessoas pudessem se despedir da sua família. Aqui teve um enterro que não foi de coronavírus, mas teve que ser apenas 10 pessoas da família, o acompanhamento da polícia, e era cada um com distanciamento social, porque não podiam se abraçar. Aí você imagina uma pessoa da sua família, você perde um ente querido seu, e você não pode se despedir, nem muito menos consolar aqueles que perderam, que estão sofrendo. Então, É uma triste realidade. É uma triste realidade que as pessoas no Brasil, acredito que ainda não estão levando muito a sério, porque eu vejo muitos amigos meus fazendo aglomerações, fazendo reuniõezinhas. Então, eu digo a vocês que o Brasil se espelha muito na Europa, nos Estados Unidos, em muitas coisas, porque tudo que vem de fora é mais bonito, tudo que vem de fora é melhor. Depois que mora fora do seu país, você entende que nem tudo é assim. Você passa a valorizar mais. Então, eu digo a vocês que, se vocês usam de espelho a Europa, os Estados Unidos, comece a usar de espelho esse tipo de isolamento que a Europa adotou. Porque vai ser a melhor coisa, porque muitas pessoas vão morrer. A sensação que eu tenho é que esse vírus, cada um de nós vai ter que perder alguém que a gente ama muito para poder começar a entender
que ele não é só uma gripezinha. Exato. Esse é o medo de muitos brasileiros também. Agora, fazendo um gancho com a sua fala, eu queria saber qual a impressão dos portugueses com a relação, com o comportamento de muitos brasileiros que não estão respeitando o isolamento social e, em muitas cidades, a quarentena imposta pelo governo. Muito pelo contrário, aqui brasileiro respeita muito mais do que os próprios portugueses. Por quê? E o que eles acham de nós brasileiros aqui no nosso país? Eles têm acompanhado, acredito, muitos acompanham, né, por notícias, pelo jornalismo, pela televisão, a situação do Brasil. Você poderia me dizer o que eles acham de nós e o comportamento que muitos brasileiros têm adotado diante da pandemia? Desculpa, ele hoje, por incrível que pareça, me fez essa pergunta. Eu estava passeando com o meu cachorro e tinha uma senhora também, ela estava meio distante de mim, mas ela me perguntou: o que é que vocês acham do presidente do Brasil? Então, eles não culpam os brasileiros, eles culpam o presidente, que para ele o presidente é espelho da nação. Então, aqui é assim: se o presidente daqui de Portugal diz uma coisa que está em estado de emergência, que ninguém vai sair, por mais que seja difícil para alguns senhores de idade respeitar isso, eles levam isso à letra. Então, é como se o presidente daí não está dando exemplo, eles não culpam os brasileiros por estarem fazendo o que estão fazendo, entendeu? Mais das autoridades, não é mesmo? Exatamente, ele culpa mais a autoridade do que os próprios brasileiros. E eles entendem que aí nem todo mundo pode parar de trabalhar, porque senão vai passar necessidade. Eles entendem muito bem isso, porque alguns acompanham muitas coisas do Brasil, mas a primeira coisa que eles falam não é da população em si, é da atitude do presidente daí. Certo. Eu queria falar agora sobre economia. Como tem andado a economia em Portugal em relação aos empregos? As pessoas continuam trabalhando ou somente os estabelecimentos considerados emergenciais ou essenciais? Como anda a vida em Portugal, a vida comercial, econômica, de serviços? Então, desde sábado que foi decretado o estado de calamidade, afrouxou um pouco o isolamento. Então, as pessoas, alguns lugares voltaram a abrir, como alguns salões abriram. E fora isso, só quem trabalha em fábrica, em açougue, em mercado, em farmácia, que continuam, que não pararam durante a pandemia. Algumas padarias, nem todas, que aqui tem muitas, então, algumas. A economia não está girando, porque, assim, eles estão dando benefício para as pessoas, como aí no Brasil, para que as pessoas possam ficar em casa. Só que, aí, ao contrário do que a gente reclama aí no Brasil, independente de qualquer coisa de ser pouco ou muito, já foi liberado o benefício. Aqui, eu me inscrevi por benefício, porque eu não estou podendo trabalhar por conta do Covid, porque eu trabalho em restaurante, e até hoje eles não deram nenhuma manifestação em relação ao meu benefício. Então, em Portugal, o benefício ainda não foi repassado à população, não é isso? Alguns não, tanto que os funcionários que estão em layoff, que chama, a empresa vai repassar para depois a Segurança Social repassar para as empresas, entendeu? O que requer um tempo, né? Exato, por isso que tem muito brasileiro voltando. Outra coisa que não está muito na pauta, mas eu queria falar aqui, já que tem gente nos ouvindo, é que não julga os brasileiros que estão voltando, porque vocês não sabem o que é ser imigrante. É muito fácil a gente julgar quando a gente está na nossa zona de conforto, porque eu não estou na minha zona de conforto, não, mas você está no seu país, está com a sua família, está próximo das pessoas que você ama. Então, qualquer gritinho, você tem 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Aí algumas pessoas falam, foi falta de planejamento. Não existe planejamento 100% exato para uma pessoa que quer recomeçar a vida. Então, tem muitos brasileiros voltando porque, assim, não está recebendo benefício, estão passando muita necessidade, e eu acho que cada um tem o seu limite.
Com certeza, empatia mais pelo próximo, né? Seja no Exato. Brasil ou em outros países. Não é isso? Conseguiu? Tá ouvindo? Tô. Pode Ah, falar. certo. É isso mesmo. Olha só, nosso tempo está terminando. Eu queria te agradecer bastante, né? Inclusive, eu retardei a minha ida aí a Portugal para te ver, né? Nossa, eu tô te esperando até hoje. Mas vamos sim, assim que acabar essa pandemia, que o mundo se ver livre dessa pandemia, eu quero sim dar um pulo aí em Portugal, te ver e nós voltarmos a viver o tempo da faculdade. Para quem não sabe, Eli Vieira foi minha colega na minha primeira graduação em Salvador, quando nós morávamos ainda na capital baiana, não é mesmo, Eli? É sim. Melhores momentos. A gente tem muito que dar risada. Temos muitas resenhas aí internas, né? Vou até pedir licença aqui ao programa para brincar um pouco e descontrair nesse momento tão tenso que o mundo vive, não é mesmo? Exatamente. Eu acho Ele que pode continuar, eu falo depois. vocês não tenta uma dica assim que você perguntou sobre isolamento, tenta não ficar vendo muita notícia. 24 horas você liga a televisão, é notícia, é notícia. Então, tenta entrar no mundo, aquele mundo de Nárnia, né? Aquela Exato. coisa que vai te fazer. Vai maratonar na Netflix. Exatamente. É a melhor dica que Comer, vocês podem fazer, se comer. exercitar, comer. Se exercitar Exato, também é importante, viu? exato. Porque só comer como eu estou fazendo não dá certo, não. É, eu me exercito todo dia. Além, claro, de brincar com meus bichos. É importantíssimo. Exato. Olha, Eli, eu queria, além de te agradecer aqui pela colaboração conosco aí de Portugal, eu queria parabenizar imensamente aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à disseminação do novo coronavírus, seja em Jussiape, na Bahia, no Brasil, em Portugal, em toda parte do mundo. Esse serviço, né, dos profissionais de saúde são essencial para a vida no planeta. Então, ó, do fundo do meu coração, parabéns. E vocês são os nossos heróis, heróis do planeta. Vocês, cada um de vocês, estão de parabéns. Está de parabéns. Quer completar, Eli? Quero completar pedindo para vocês agradecer também ao pessoal da área de saúde, a todo mundo que está deixando suas casas por uma necessidade extrema, que é colaborar, ajudando a combater esse vírus, mas que vocês fiquem em casa, que vocês se protejam, protejam a sua família, porque muitas vezes você pensa, eu não sou grau de risco, mas você tem alguém na sua família que é grau de risco. Então, pense bem, não é necessário cada um de nós perdermos alguém importante para dar, entender que essa doença não é uma gripezinha. Não ouçam o presidente do Brasil, por favor. Tá aí, recado dado. Olha só, Eli, muito obrigado pela participação. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram conectados à Jussiab, participaram, enviaram mensagens aqui. Eu quero agradecer e falar, olha, este aqui é o primeiro bate-papo, é a primeira entrevista feita pelo EPAUTA ao vivo. Daqui para frente serão muito mais conteúdos, debate, entrevistas e impressões que nós temos sobre a Covid-19, né? É a nova pandemia que o mundo enfrenta. Eli, ó, um grande beijo para você. Vamos nos falar mais daqui para frente Claro e que sim. muito obrigado. Tá certo? Obrigada. Beijão, boa sorte. Fica em Muito casa, obrigado. gente. Hashtag fica em casa. Todo mundo precisa se Exatamente. proteger. Não é isso? Obrigado, Eli. Até a próxima. Até mais. Pessoal, hoje a entrevista foi com uma moradora, com uma brasileira que mora em Portugal, não é? E ela disse sobre a importância de permanecer em casa, dos cuidados diante da pandemia do Covid-19. Nós também aqui abordamos a questão do primeiro caso de Covid-19 em Jussiape, registrado pela Secretaria de Saúde do município e comunicado no último domingo 3. Nós ficamos por aqui. Nós voltaremos a qualquer instante com mais informações e, claro, esta foi a primeira entrevista de muitas. O É Pauta agora, também ao vivo, convida pessoas
de diferentes perfis para debater assuntos importantes, relevantes para a população Bijusiape ou quem está conectado de alguma forma com o nosso município, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Olha, eu li cada uma das mensagens, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.